Salve, moçada. Quarta semana, termodinâmica, troca de energia nos sistemas seres vivos. Isso aqui é um assunto vasto pra caramba. Parte desse assunto vocês viram em bioquímica. A biofísica dá um enfoque um pouco diferente. Talvez até um pouco mais complexo que a bioquímica, pelo menos nessa parte das medições de quantidades de energia. A gente vai tentar simplificar dentro da possibilidade. Tá bom? O primeiro conceito é de sistema termodinâmico. Está colocado aqui, está colocado na apresentação. Os sistemas termodinâmicos eles podem se apresentar isolados, eles podem se apresentar abertos e fechados. Né? Então nós temos sistema isolado aqui, sistema fechado aqui, sistema aberto aqui. Qual que é a diferença disso, como está representado aqui? Bom, um sistema isolado é um sistema que não consegue, se a gente colocar aqui um frasco, por exemplo, e aqui a gente coloca uma substância qualquer, é um sistema totalmente fechado aqui em cima, não permite, totalmente vedado, não permite que se troque nenhuma substância, como se fosse um copo d'água fechado em cima, um frasco. Não permite que se troque nenhuma substância e também não permite que haja troca de calor. É como se fosse uma garrafa térmica perfeita. É um sistema isolado. Não troca calor e também não troca matéria. Já os sistemas considerados fechados são sistemas que possibilitam, pelo menos, se a gente fizer a analogia aqui do copo, tá? Pelo menos nessa analogia do copo aqui, fechado aqui em cima, um frasco fechado aqui em cima, totalmente vedado, as partículas aqui dentro, ele consegue trocar pelo menos calor. Que seria o quê? Uma garrafa térmica convencional. Tá? Perfeita essa daqui, ó. Pum, não existe, tá bom? E uma convencional que seria essa daqui. Quer dizer, você tem uma troca de calor, tem troca de energia, mas não tem troca de matéria. Por outro lado, o que é considerado um sistema aberto é um sistema no qual, como se você tivesse aqui uma garrafa térmica, isso aqui é propriamente uma garrafa térmica, né? Está bem aquém disso, mas enfim, aqui você tem substâncias, e à medida que o tempo passa, o calor deixa esse copo, essa garrafa, e como ela está destampada, parte da matéria também pode ser retirada do sistema na forma de, por exemplo, vapor d'água. Essa é a diferença crucial entre esses sistemas, tá bom? Esse conceito básico da termodinâmica. A termodinâmica é formada por leis. Ela tem a primeira, a segunda e a terceira lei. Essas leis, principalmente a primeira e a segunda lei, elas comungam juntos numa equação muito clássica, que é chamada equação de Gibbs-Helmholtz, que é essa equaçãozinha que eu vou colocar aqui, ó, e que vocês devem ter visto aqui na bioquímica. ΔG é igual a ΔH menos o produto da temperatura por ΔS. ΔG é chamado de energia livre. Como o cara chamava Wilhelm Gibbs, então foi chamado de energia livre de Gibbs. ΔH é a variação de entalpia, esse H representa a entalpia, na letra grega, e ΔS é a variação de entropia, esse S representa a entropia. Essas três quantidades termodinâmicas, quando você as tem em função de uma determinada temperatura, você é capaz de descrever um sistema, do ponto de vista termodinâmico, um sistema na sua plenitude. Tá bom? E da onde vêm essas ideias? Essas ideias vêm da variação basicamente da variação de energia livre. Então, se a gente colocar aqui alguma coisinha, deixa eu ver se eu faço aqui, usando GIMP e usando uma folha em branco, na qual eu vou colocar um lapisinho aqui, e esse lapisinho aqui vai ter um determinado tamanhozinho. Vamos ver se vai funcionar? Tchuk, funcionou. A ideia é a seguinte, delta vou colocar aqui, tá? ΔH, perdão, ΔG, mais fácil fazer assim, né? Anta paranoica. ΔG vai ser igual a ΔH, menos T, ΔS. Esse delta ficou feio, caramba, menos T, ΔS. Esse ΔH, ele tem origem na primeira lei da termodinâmica. E esse ΔS tem origem na segunda lei da termodinâmica.
A primeira lei da termodinâmica era derivada de um conceito antigo chamado lei de Hess, e ela diz basicamente que a mudança total de energia de um sistema, ou a chamada entalpia de um processo, ela é igual à soma das mudanças que ocorrem individualmente em cada etapa do processo. Essa é a primeira lei. E diz respeito à conservação da energia, ou seja, você consegue transformar tipos de energia, por assim dizer, em outros, como por exemplo mecânica em química, química em calor, calor em mecânica e vice-versa. A geladeira é um exemplo disso, né? Você transforma em energia elétrica em energia calorífica. Um banho-maria também você transforma em energia elétrica em energia calorífica. Um medidor de calor, como um calorímetro, você transforma calor em energia elétrica. E daí vai com um sensor que detecta quantidades termodinâmicas envolvidas. Então ela diz respeito muito a isso, a transformação, a quantidades de energia e as conversões de energia, a conservação energética. Já a segunda lei, que está respaldada aqui como entropia, isso vem do grego entropos, em direção a, ela diz respeito à possibilidade de transformação de uma quantidade, de uma energia em outra energia, na qual eu nunca consigo aproveitar 100% as quantidades envolvidas. Então a energia elétrica que alimenta a tua geladeira, ela não é convertida 100% no calor que poderia ser conceitualmente. Há uma perda envolvida. E essa perda é considerada como uma variação de entropia. E que é considerada como grau de desordem também. Essas variações, entalpia e entropia, elas estão dizendo mais ou menos o seguinte, que se a gente colocar um gráfico e colocar uma reação qualquer vindo assim, ó, reação, vem para cá. Aqui vamos dizer que eu tenho um sinal, vamos dizer que seja entalpia, tá bom? E aqui eu tenho uma determinada quantidade de energia interna do sistema, que é chamada de entalpia, e depois de um determinado momento ocorre uma mudança nesse sistema, química, física, biológica, e eu vou para um outro nível de entalpia. Então eu tenho H inicial, e aqui eu tenho H final. Então o que se chama de ΔH nada mais é do que a quantidade final menos a quantidade inicial. Apenas isso. Isso vai servir também para entropia, isso vai servir também para essa chamada variação de energia livre. O que é a variação de energia livre? Variação de energia livre a gente pode chamar de energia útil. Perdi aqui um negócio. Energia útil que o sistema tem para poder realizar processos. Por exemplo, a quebra de um ATP libera uma determinada quantidade de energia útil, em torno de 3,7 quilocalorias por mol de ATP. Tá certo? Então essa é uma energia útil, aquela que pode ser liberada. A variação dessa energia útil, se a gente colocar aqui para baixo, energia útil, vamos mudar esses parâmetros que a gente tem aqui, ó, essas quantidades termodinâmicas que a gente tem aqui, que são mais feiosas, vamos colocar em palavras mais simplesinhas. A energia útil de um sistema, ela se equaliza com a diferença de energia total do sistema, energia contida, energia interna, ou o que é representado aqui pela variação de entalpia, menos a energia não útil. Não quer dizer que é inútil, tá? Porque inútil está mais para a letra de música do que propriamente para algum uso da biofísica. Energia não útil. Isso tudo trabalhado em cima da temperatura. Então você pode considerar como isso daqui. Essa representação é uma representação didática da equação chamada de Gibbs-Helmholtz. Isso aqui é um hífen, tá? Helmholtz, que é a equação mais famosa da termodinâmica. Tá bom? A gente continua falando um pouco a respeito disso daqui a pouquinho.